Olá, caminhante, tudo em paz? Que o Senhor continue te abençoando todos os dias da tua vida. Eu vim aqui muito rapidamente para te fazer um convite. Se esse conteúdo tem te abençoado de alguma maneira, eu te convido a se inscrever no canal. Comenta o que você não gostou, não somente neste canal, mas em todos os canais que você assiste e até os que já é inscrito. Todo o conteúdo que você assiste em relação a Deus, ao reino, ao Senhor Jesus, a tua própria vida, tem sofrido pelos algoritmos das plataformas grande shadow ban, não divulgação de conteúdo. Claro, já está escrito, a gente sabe disso. O que a gente pode fazer é minimizar os danos, diminuir o impacto negativo. Conto com você para isso. Um abraço e o Senhor continue te abençoando todos os dias da tua vida. Aproveita o vídeo. Olá, caminhantes, tudo em paz? Prontos para mais uma leitura do nosso capítulo de hoje? Vamos orar então? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por todos os dias até aqui. Obrigado pela tua guarda, pela tua bênção, pela tua proteção, pelos teus ensinamentos, pelas tuas exortações, pelos castigos que nós passamos, porque muitas vezes nós merecemos mesmo a morte, mas o Senhor nos poupa disso. E ao invés de nos entregar à morte, o Senhor nos dá lições duras, que na verdade, comparado à morte, são carinhos, são afagos. Mas o Senhor é perfeito, justo e até bom. Até bom porque a tua justiça às vezes nos trata com um pouco mais de dureza e às vezes com bastante suavidade, quando nós mereceríamos a morte. Então, Senhor, não é que o Senhor seja bom. O Senhor é justo. Dentro da tua justiça está o tratar de maneira dura conosco às vezes e tratar conosco de maneira muito suave, muitas vezes, eu diria a maioria delas. Obrigado porque o Senhor sabe o tom perfeito. Nós não, mas o Senhor sabe. Nos ensina mais hoje, Deus, através da leitura deste capítulo, que o nosso coração esteja arado para receber a tua semente através desta ferramenta em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Este é o nosso livro, Uma Vida com Propósitos. Dia 35. O poder de Deus na fraqueza. Somos fracos, mas, pelo poder de Deus, viveremos com Ele para servir vocês. Segunda aos Coríntios 13:4. Eu estou com você. Isso é tudo que você precisa. Segunda aos Coríntios 12:9. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todo o mundo tem fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições, físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como obstáculos financeiros e de relacionamentos. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente, negamos nossas fraquezas. As defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente de tua fraqueza. Ele diz: os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os teus pensamentos. Então, ele muitas vezes age de forma diametralmente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus quer usar somente nossos pontos fortes, mas ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu, para envergonhar os poderosos, o que o mundo acha fraco. Tuas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em tua vida deliberadamente, a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força ou a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera os que reconhecem as próprias necessidades, pobres em espírito. Essa foi a primeira atitude a ser abençoada por ele. A Bíblia é cheia de exemplos sobre como Deus adora usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada jamais seria realizado, porque nenhum de nós é impecável. Deus utiliza pessoas imperfeitas. Esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza, ou espinho, como Paulo a chamou, não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar, como, por exemplo, exagerar na comida ou ser impaciente.
A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Poderá ser uma limitação física, como uma deficiência, uma doença crônica, a vitalidade naturalmente baixa ou uma inaptidão. Poderá também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Ou poderá ainda ser uma limitação intelectual ou de tuas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Quando você pensa nas limitações de tua vida, pode sentir-se tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Mas Deus jamais fica limitado pelas nossas limitações. Aliás, Ele gosta de pôr seu grande poder em embalagens comuns. A Bíblia diz: somos como vasos de barro nos quais esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus, e não de nós. Como a cerâmica comum, somos frágeis, falhos e quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar, se permitirmos que Ele trabalhe por meio das nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Admita as tuas fraquezas. Confesse tuas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito e seja honesto sobre si mesmo. Em vez de viver dando desculpas e se recusando a aceitar, identifique sem pressa tuas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Duas grandes confissões do Novo Testamento demonstram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi de Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda confissão foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós também somos humanos como vocês. Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Deus e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem da segunda verdade: somos apenas humanos. Se forem necessários problemas graves para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-los, porque Ele ama você. Regozije-se na tua fraqueza. Paulo disse: Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, pelas quais passo por causa de Cristo. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas, e não nos regozijarmos nelas. Mas o regozijo é uma manifestação da fé na bondade de Deus. É como se Ele dissesse: Deus, eu sei que você me ama e sabe o que é melhor para mim. Paulo nos dá várias razões para ficarmos felizes com as fraquezas que nasceram conosco. Primeiro, elas nos fazem depender de Deus. Falando a respeito da própria fraqueza, que Deus se recusou a eliminar, Paulo disse: Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz com o espinho, e com os insultos, as durezas, as perseguições e as dificuldades. Porque, quando estou fraco, então sou forte, quanto menos tenho, mais dependo dele. Sempre que se sentir fraco, Deus o estará relembrando de que você depende dele. Nossas fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes. Paulo disse: Para que eu não ficasse muito orgulhoso, me foi dado o dom de uma deficiência, para me colocar em constante contato com minhas limitações. Deus, em muitos casos, junta uma grande fraqueza com uma grande força para manter nosso ego sob controle. A limitação pode agir como controlador que nos impede de ir rápido demais e passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 32.000 homens para combater os midianitas, Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez que tuas chances no combate contra as tropas inimigas, que possuía 135.000 homens, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450. Isso, aparentemente, era receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que havia sido o poder de Deus, e não a força deles, que os havia salvado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os crentes. Enquanto a força gera um espírito independente, não preciso de mais ninguém, nossas limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras de nossa vida, uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vance Avner brincava: os cristãos são como flocos de neve, isolados, são frágeis, mas, juntos, param o trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade de ministrar e de sentir compaixão. Elas nos tornam mais propensos a ser atenciosos e a sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha sobre a terra um ministério semelhante ao de Cristo.
Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura em tuas feridas. Tuas mais profundas mensagens de vida e teu ministério mais eficiente surgirão de tuas dores mais profundas. As coisas que o deixam mais constrangido, mais envergonhado, as quais você reluta em partilhar, são os mesmos instrumentos que Deus usará com mais poder para curar os outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu gênio. Em virtude de seu temperamento, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha com a qual deveria conversar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus transformou Moisés em um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. As fraquezas de Gideão eram a baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus o transformou em um poderoso homem de valor. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes, ele afirmou que a esposa era sua irmã para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que creem. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro se tornou pedra, o adúltero Davi se tornou homem segundo seu coração, e João, um dos arrogantes filhos do trovão, se tornou o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé, da fraqueza tiraram força. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar tua maior fraqueza e transformá-la. Partilhe tuas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você abaixa a guarda, tira a máscara e conta tuas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir aos outros. Paulo foi um exemplo de vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele contava abertamente suas falhas. Quando quero fazer o bem, não o faço e, quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Seus sentimentos. Meus queridos amigos de Corinto. Eu contei-lhes tudo quanto sentia, eu os amo de todo o coração. Suas frustrações. Fomos esmagados e totalmente oprimidos. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. Seus medos. Quando vim até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo. É lógico que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar as defesas e abrir a vida aos outros. Quando você expõe teus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você arrisca ser rejeitado. Mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos nossos medos. O que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus dá graça ao humilde, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se rebaixar ou negar a própria força, mas ser sincero sobre tuas fraquezas. Quanto mais franco você for, mais terá da graça de Deus. E também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão traz aversão, mas a autenticidade atrai, e a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar tuas fraquezas, e não apenas teus pontos fortes. Se as pessoas só puderem ver teus pontos fortes, irão desanimar e pensar, bem, melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando veem Deus usá-lo apesar de tuas fraquezas, animam-se e pensam, talvez Deus também possa usar-me. Nossos pontos fortes criam competição, mas nossas fraquezas criam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressionar as pessoas de longe, mas tem de chegar perto para influenciá-las. E, quando você fizer isso, elas poderão ver tuas imperfeições. Não há nenhum problema. A qualidade essencial em um líder não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você, caso contrário não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Glorie-se na tua fraqueza. Paulo disse, de uma experiência assim vale a pena gloriar-se, porém não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para sua glória. Em vez de posar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja a si mesmo como um troféu da graça de Deus.
Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e encha o coração de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas, e ao Espírito Santo, que nos ajuda em nossa fraqueza. Algumas vezes, entretanto, Deus transforma um ponto forte em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó foi um manipulador, passou a vida conspirando e então fugindo das consequências. Certa noite, ele lutou com Deus e disse: "Eu não o deixarei ir enquanto não me abençoar." Deus disse tudo bem, mas então lhe deslocou a coxa do quadril. O que significa tudo isso? Deus tocou a força de Jacó, o músculo da coxa é o mais forte do corpo humano, e a transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar, para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma poderosa, deverá estar disposto a mancar pelo resto da vida, pois Deus usa pessoas fracas. 35º dia. Pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. Um versículo para memorizar. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 aos Coríntios 12:9. Uma pergunta para meditar. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder minhas fraquezas? Sobre o que preciso ser sincero para que possa ajudar as pessoas? 2 aos Coríntios 12:9. E disse-me: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Caminhante, mais um capítulo lido. E tanta coisa que a gente tem aprendido esses dias, né? Hoje não foi diferente. Vamos só orar para que a semente de hoje não seja retirada do nosso coração e que qualquer palavra extra, minha ou até tua, não seja atrapalhadora do crescimento da semente no nosso coração arado pelo Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por mais este dia de hoje que nós lemos, por mais isso tudo que a gente viu, por mais esses desafios que nós iremos passar, pelas propostas que o teu livro nos propõe, nos mostra, pelos confrontos, Deus, que também ele nos mostra. Nos ajude a sermos sinceros conosco, com o outro, e que a gente tenha coragem de ser sincero contigo, porque não podemos esconder qualquer coisa do Senhor. Às vezes nos falta coragem de dizer o que o Senhor já sabe, mas se temos alguma coisa que o Senhor só vai saber se nós dissermos, isso é impossível. Só nos ajuda a lembrar disso e nos ajuda a ter essa coragem, em nome de Jesus, Pai. Amém. Caminhante, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Que o Senhor continue te abençoando todos os dias da tua vida e que Ele continue abençoando toda a tua família, aquelas pessoas que são importantes para você e cada um que você ama. Que os teus projetos sejam entregues na mão do Rei. E que você se satisfaça, com o desejo do coração de Deus. Que o teu sonho se conecte e ande de acordo com o sonho de Deus para a tua vida. Vai ser mais fácil assim. E sem contar que vai ser perfeito. Porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Um abraço. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.